Aqui, né, com um volume, né, da série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas, e a gente vai falar sobre características das seitas. E o capítulo 5 está dizendo aqui, caracterização das seitas. E o trabalho classifica da seguinte forma, como se fossem operações matemáticas, né, só que de um modo diferente. Uma das características é a adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia, né? Então, por exemplo, imagina, né, uma determinada religião cujos adeptos têm os livros da Bíblia, mas tem também os livros de uma profetisa. Então, tem a Bíblia e tem algo mais, né? Aí, por exemplo, um grupo que tem a Bíblia, mas a explicação da Bíblia vem da sua editora. E aí, por exemplo, talvez alguém diga, mas a gente tem isso também com as revistas de escola bíblica dominical. Não, porque a gente discorda da revista, a gente discute o que o autor está falando. A gente, por exemplo, eu estou recebendo e-mail da revista que eu escrevi, que nem eu falo da salvação pela graça, né, e tudo tal. Aí teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, tipo, Fernando, então tá podendo tudo? Vale tudo? Não sei o que lá. Falei, não. É claro que eu não disse para ele o que eu costumo dizer para vocês, salvação é uma coisa, safadeza é outra coisa, né? Que assim, o salvo, ele sabe que não vai atingir a perfeição, mas nem por isso ele chuta o pau da barraca, entende? E quando ele falha, ele corre atrás, ele chora, se arrepende. É claro que quem está falando mal dele não vê ele chorando nos pés do Senhor, entende? Mas assim, o salvo é uma coisa, o sem vergonha, descarado, salafrário, hipócrita é outra situação, né? Já que eu sou pecador mesmo, é outra situação. Então, aí eu falo, não mistura as coisas, né? É como diz alguns, né? Tem o pecador e tem o pecadeiro. E aí, no caso, diante dessa questão da adição, né, qual seria a resposta apologética, né? O apóstolo Paulo diz que as sagradas letras tornam o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus. Logo, 2 Timóteo 3,15. Logo, se alguém ler a Bíblia, somente nela achará a fórmula da vida eterna, que é o que? Crer em Jesus. Não precisa de muita coisa, crer em Jesus, salvação. Tem que crer em Jesus, mas não pode raspar o sovaco. Tem que crer em Jesus, mas não pode passar batom. Crer em Jesus, mas não pode botar calça jeans. Assim, mas quem disse isso? O excelentíssimo senhor, magnânimo, iluminado, visionário Jefferson. Não pode nem escovar os dentes. Tá dando para entender? Porque se escovar os dentes, pode perder a salvação, né? Então, voltando para cá, crê em Jesus, né? Salvação pela graça mediante a fé. A Bíblia relata a história do homem desde a antiguidade, mostra como ele caiu no lamaçal do pecado. Não obstante, declara que Deus não o abandonou, mas enviou seu Filho unigênito para salvá-lo. Assim, lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Ele não vai procurar a salvação em Buda, Maomé, Krishna ou em algum outro, nem mesmo numa organização religiosa, pois a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus, né? Então, por exemplo, em relação à questão de identificar uma das operações, adição, ou seja, a Bíblia não é suficiente, tem que ter algo mais. 2, subtração, ou seja, o grupo tira alguma coisa da pessoa de Jesus. Nós vemos em Jesus como que é homem, é Deus, é Salvador, né? A tradição cristã defende isso. E aí vamos lá. Existem aqueles que vão ver Jesus como
mais um fundador de uma religião, equiparado a Buda, a Maomé e assim por diante. E, digamos, existem aqueles, né, que vão entender que Jesus ele tinha um corpo aparente, mas não era necessariamente encarnado, né? Então, por exemplo, existem aqueles pensamentos, né, em que Jesus ele tinha uma natureza humana normal, pecaminosa, mas no momento extra veio sim o Espírito do Cristo e aí sim ele foi exercer o ministério, né? Então, digamos, tem aqueles que poderiam ver Jesus apenas como um espírito evoluído. Então, não sei se dá para perceber que assim, entende? Enquanto uma das marcas, de acordo com o Instituto Cristão de Pesquisa das Seitas, seria colocar algo mais na Bíblia, subtrai alguma coisa de Jesus. E aí a resposta apologética que eles defendem, né, que nos apresentam. A Bíblia ensina que Jesus é Deus. Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Que no caso, a tradução do Novo Mundo das Escrituras, das Testemunhas de Jeová, fala que era um Deus com D minúsculo. Eu entendo que continua dando problema, porque é o seguinte, tá legal, Jesus não é Deus igual Jeová, digamos assim, mas é um Deus com D minúsculo, mas não há outro, só há um único Deus. Mas aí já não é um problema meu, é um problema deles, porque eles que dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Como eu, para mim, não tenho esse problema, então vida que segue. Mas no caso, aí nesse caso chama subtração dele. Isso, exatamente. E aí, no caso, assim sendo, não pode ser equiparado, ou seja, Jesus não pode ser equiparado meramente a seres humanos ou mitológicos, nem mesmo aos anjos que o adoram, né? Como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, que todos os anjos de Deus o adorem, né? A Bíblia atesta a autêntica humanidade de Jesus, que nasceu como homem, cresceu como homem, sentiu fome, sede, comeu, bebeu, dormiu, suou sangue, foi gerado no ventre de Maria, né? E assim, verdadeiramente Deus, como disse Tomé, né? Então, a gente vê nele alguém que também foi verdadeiramente humano. Então, Jesus ele é muito mais, né, do que um ser que é mais desenvolvido, seja mais desenvolvido intelectualmente, espiritualmente, fisicamente. Jesus é muito mais do que isso. E aí, o outro ponto, multiplicação. Eles pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. E aí, às vezes, até repudiam publicamente o sangue de Jesus, de acordo com esse ponto de vista, né? Então, por exemplo, digamos, vamos lá, existe aquele grupo que vai negar, né, a eficácia, né, redentora de Jesus, né, do sangue para remir os pecados. Por quê? Porque alguns grupos entendem que nem pecado existe, né? Outros entendem, né, que assim, como é que eu posso dizer? Eu vou crer no sacrifício de Jesus, mas eu preciso crer mas eu preciso cumprir as leis estipuladas pela nossa igreja, porque se eu não cumprir as leis estipuladas pela nossa igreja, o que vai acontecer? O ser humano não vai atingir a salvação que ele foi buscar, né? E aí, por exemplo, outros entendem que você precisa guardar um determinado dia na semana, né? E aí, por exemplo, vou pegar uma coisa simples. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, segunda edição de 1956, de acordo com esse volume, né, do Instituto Cristão de Pesquisa, há uma citação
de Ellen Goldwhite, que é a profetisa dos Adventistas, né, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então, de acordo com esta obra de Ellen White, está escrito: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então, por que assim, eu não estou criticando a religião, estou fazendo uma citação do texto. E aí, vamos e venhamos, digamos, então a minha salvação depende de santificar o sábado. Ou seja, crer em Jesus somente não resolve. Aí complica, né? Aí, por exemplo, tive entendimento que poderia fazer tudo, qualquer coisa, contanto que você guardasse o sábado. Aí nessa hora já tem que defender os adventistas. Eu não acho que eles pensam desse jeito, que você pode fazer tudo e só guardar o sábado. Não, os adventistas são pessoas até sérias. Agora, assim, entende? O que acontece? É só guardar o sábado e fazer tudo. Não, aí, pô, já. Aí já a questão de a gente perguntar se tá salvo mesmo, né? Então, já tá querendo, né? Já tá querendo um abatimento aí na dedicação a Deus. Aí, oi? Não, até crê em Jesus. O que, por exemplo, eu citei aqui é a questão do santificar o sábado importa em salvação eterna. Aí complica, né? Porque a salvação eterna não tem a ver com o sábado. A salvação eterna tem a ver com a graça de Deus mediante a fé em Jesus. E pronto, né? Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome importa que sejamos salvos. Sim. Só Jesus, né? Ou como diziam os antigos, né? Só Jesus salva. É difícil escutar essa frase hoje em dia, né? Mas aí deixa pra lá. Aí, por exemplo, a ideia, né, da redenção em Cristo, né, seria uma oportunidade para alguém alcançar a própria salvação por meio de obras, né? De modo que assim, Jesus ele abriu o caminho, mas o homem tem que fazer a sua parte. E aí, por exemplo, do paraíso perdido ao paraíso recuperado, na página 249 da Sociedade Torre de Vigia, nós encontramos o seguinte: trabalhamos arduamente com o fim de obter a própria salvação. Somos salvos por mais do que apenas crer na mensagem do reino de todo o nosso coração. Também temos de declarar publicamente esta mensagem do reino a outros, para que estes também possam ser salvos para o novo mundo de Deus, que no caso deles não tem a ver necessariamente com o céu, mas viver para sempre no paraíso na terra, mas ainda assim, ou seja, Jesus abriu o caminho, mas eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer eu não chego lá, né? E aí qual seria a resposta apologética? A Bíblia declara que todo aquele que nega a existência do pecado está mancomunado com o diabo, o pai da mentira. A eficácia do sangue de Cristo para cancelar os pecados nos é apresentada como uma mensagem central da Bíblia. É a base do perdão dos pecados. A gente vê, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 7. Com respeito à salvação pelas obras, a Bíblia é clara ao ensinar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Como assim? Eu cheguei aqui porque esse cara sou eu. Entendeu? Aí nisso, nós praticamos boas obras, de acordo até com Efésios capítulo 2 ainda, só que no versículo 10, nós praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas, Jefferson, porque somos salvos, por isso que a gente faz o que deve ser feito, né? E aí nesse caso, um negócio de ir para outra religião, só para deixar de fazer, né? É só guardar o sábado, do resto, delícia! Aí nisso, as obras são o resultado da salvação, não são o agente da salvação. O valor das obras está em nos disciplinar para a vida cristã, ou seja, eu vou evitar o pecado porque eu quero agradar a Deus, eu não quero prejudicar a minha família,
né? Eu não quero me diminuir como ser humano, eu não quero ser parecido com os animais. Nem pensar. Entende? Exatamente. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o motivo de eu evitar o pecado não é porque Deus vai me mandar para o inferno. O motivo de eu evitar o pecado é porque há uma divina semente em mim que me atrapalha de viver no pecado, porque eu nasci de Deus. Entende? E aí nisso, nesse caso aqui, Paulo declara em Colossenses capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 17, que o sábado semanal fazia parte das ordenanças da lei, que foram cravadas na cruz, que não passavam de sombras, indicando assim que o verdadeiro descanso encontramos em Jesus. Pronto. E aí, a quarta operação, que é a divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso, da própria organização ou igreja. Aí vamos pensar, por exemplo, claro que quem obedece a Deus precisa obedecer quem Deus mandou obedecer, né? Então, digamos, a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe. Você tem que honrar teu pai e tua mãe. Obedecei vossos pais. Você tem que obedecer. Está entendendo? Obedecei vossos líderes. Você tem que obedecer o seu líder. Entretanto, tem uma ressalva: eu obedeço ao homem enquanto ele não está me fazendo ser contrário à vontade de Deus. É como, por exemplo, meu pastor deu uma orientação, eu tenho que obedecer. Entretanto, se o meu pastor me der uma orientação contrária à vontade de Deus, Não vai acontecer isso, não pode. aí o que acontece? Se o meu pastor fizer um negócio desse, com muito carinho, com muito respeito, sem grosseria, sem falta de educação, eu vou chegar e falar assim: meu pastor, eu tenho muita consideração pelo irmão, eu tenho gratidão pelo que o irmão já fez por mim, pela minha família, mas tem pelo menos um versículo para fundamentar isso que o pastor está falando para eu fazer, porque minha consciência está pesada, eu estou me sentindo incomodado com isso. Se ele começar a gaguejar, velho, deu para entender? Você diz que isso não acontece? Acontece sim. Sem causa. Não vou falar o nome, não. Era uma vez. O que acontece? O pastor dele mandou ele mentir, só que ele não mentiu. Ele falou: não posso, isso é pecado. Entendeu? E falou outras coisas a mais. O pastor teve que se calar. E parabéns pelo pastor ter se calado. Está dando para entender? Ou seja, ainda bem que o pastor se calou, porque o pastor percebeu que é o seguinte: olha, a minha autoridade vai até aqui, a minha autoridade não passa de Deus, e a minha ovelha está certa de não me obedecer, que estou dando uma orientação contrária à lei maior. Pronto, Zé Fini. Não é o que acontece aqui. Aí vamos lá. Quase todas as seitas pregam isso: Deus acima de tudo, né? Ou Deus acima de todos, né? Aí diz, mas pula só, deixa isso pra lá. Aí nisso, quase todas as seitas pregam isso, sobretudo as pseudo-cristãs, que se apresentam como a restauração do cristianismo. Lembra da nova visão, né? Essas seitas, elas, segundo ensina, elas fazem diferente. Elas muitas vezes vão estar se afastando dos verdadeiros ensinos de Jesus e acreditam que numa determinada data o movimento apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase de exclusividade. Outras, quando não pregam que não integram o cristianismo reditivo, ensinam que todas as religiões são boas e que a sua somente será responsável por unir todas as demais. Dizem que, segundo o plano de Deus, ela foi criada para esse fim, como é o caso, né, de algumas outras religiões, alguns movimentos e assim alguns grupos religiosos. Então eu não sei se dá para perceber
né, que assim, todo mundo diz que você tem que obedecer a Deus, mas você tem que ter aquela lealdade irrestrita ao líder maior carismático ou aquela organização religiosa. Não, mas peraí, mas isso aqui, qual é a base? Qual é o fundamento? E aí, não, mas a Bíblia diz isso. Não, está dizendo não. Não, de acordo com o nosso texto auxiliar, entendeu? Aqui tem uma explicação para esse negócio. Aí, digamos, no nosso contexto a gente pode debater. Quem disse que o autor da revista não escreveu alguma coisa errada? Mas nesse contexto não. A organização tal que é a guardiã do nosso texto não vai errar. Aí complicou. E aí qual é a resposta apologética? O ladrão arrependido ao lado de Jesus na cruz entrou no céu sem ser membro de nenhuma dessas seitas. Se só aquele grupo de agora, 2000 anos depois, tem a verdadeira revelação, como é que aquela pessoa foi salva naquela época que não tinha essa revelação? Pois o pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como Salvador único e pessoal. Crer no Senhor Jesus será salvo, diz o texto, né? Desse modo, ensinar que uma organização religiosa possa salvar é pregar outro evangelho. Não existe uma organização que salva. Meu Deus. Só Jesus salva, né? E aí nisso é importante lembrar que uma postura dessa de Jesus e a organização é dividir a fidelidade a Deus com a fidelidade à organização e tira de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, em nenhum outro há Salvador. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome importa pelo qual sejamos salvos, né? Então, não há salvação fora de Jesus. Então, a gente aqui, né, pegou a característica das seitas, né? E para a gente fechar, né, uma outra característica é a seguinte: falsa profecia, né? Então, as testemunhas de Jeová, os adventistas e os mormons já proclamaram o fim do mundo para datas específicas. Então, por exemplo, já teve situações, né, que assim, é só na internet. Isso daí eu fico bastante tranquilo, porque eu não sei se está dando para perceber. Eu não estou aqui dizendo que quem é testemunha de Jeová é uma pessoa mau caráter. Eu não estou dizendo que quem é mormon não tem temor de Deus. Eu não estou dizendo que alguém que é adventista não é uma pessoa séria. Eu só estou dizendo que as suas organizações religiosas já previram coisas como volta de Jesus, fim do mundo, coisas desse tipo, e depois teve que fazer uma reinterpretação, uma releitura. Isso eu me sinto bastante à vontade, porque se digita, vai em algum blog, vai no Google, que você vai encontrar alguma coisa. Isso a gente não precisa nem discutir, né? A resposta apologética: a Bíblia nos adverte contra os que marcam datas para eventos como o fechamento da porta da graça a respeito da vinda de Jesus. Então, vamos pegar alguns textos. Deuteronômio 18, versículos 20 a 22, em relação à questão de profecias, né? Mateus 24, versículos 23 a 25, Ezequiel 13, versículos 1 a 8, Jeremias 14, 14. É aquele caso, profetizou, tem que acontecer, ou então fica na humildade. Quando que vai ter a vida do Filho do Homem? Não foi dito, entendeu? Tá dando para entender? Aí, por exemplo, outra coisa, né? Outra característica, além da falsa profecia: negam a ressurreição corporal de Jesus, admitindo que Jesus Cristo tenha ressuscitado apenas em espírito, né? Então, coisas para a gente pensar. Uma resposta apologética, né? Quanto à morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia afirma:
Jesus morreu realmente. Eis o processo de sua morte: a agonia no Getsêmani, açoitado brutalmente, mãos e pés cravados na cruz, morte comprovada. João capítulo 19, versículos 33 e 34. Sepultamento, João 19, versículo 38 a 40. Ressuscitou corporalmente, sua ressurreição predita, João 2, versículos 19 a 22. O túmulo vazio, Lucas 24, versículos de 1 a 3. Suas aparições depois da ressurreição, João 20, versículos 25 a 28, ou Lucas 24, versículos 36 a 39. E aí a gente viu aqui, né, a questão da falsa profecia, negar a ressurreição corporal de Jesus Cristo e negar a ressurreição de Cristo é ser falsa testemunha contra Deus. Por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho, né? 1 Coríntios 15, versículos 14 a 17, deixa claro que Jesus ressuscitou. Jesus, ele é a primícia daqueles que dormem, né? Ou seja, se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Pastor, a Bíblia fala são 12 vezes a respeito de ele apareceu e diz que foi visto por mais de 500 pessoas. Está dando para entender? E aí nisso, negar a ressurreição de Jesus é falsa testemunha contra Deus, né? Por quê? Porque a expressão filho do homem designa a forma da sua segunda vinda e testifica que Jesus Jesus mantém seu corpo ressurreto. Lembra dos anjos quando falam, olha, esse que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito. Está dando para entender? Quando ele ressuscita, ele não mostra a marca dos cravos, né? E aí nisso, Jesus, com o corpo glorificado, está no céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então a gente viu aqui a questão das características, né, as características das seitas. E aqui a gente para.